Olá, boa noite. Cobranças abusivas de material escolar lideram lista de reclamações ao Procon no início do ano. No município de Monção, mãe é conduzida à delegacia após queimar filho com ferro quente. Ministério Público recomenda adiamento de audiência de cassação do prefeito de Davinópolis. E ainda, prolongamento da Avenida Litorânea para instalação do BRT entra em uma nova etapa. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Difusora. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, uma roda de diálogos foi realizada na capital para discutir os desafios ainda existentes nessa área. O Maranhão, até 2017, liderava a lista de estados com maior número de resgatados em situação análoga à escravidão. Esse cenário tem sido modificado aos poucos com ações de prevenções. O debate em torno do assunto reuniu autoridades do poder público, justiça trabalhista e entidades ligadas à luta do combate ao trabalho escravo e prevenção. Infelizmente, o Maranhão é um estado exportador de mão de obra precarizada. Nós falamos mão de obra em condição análoga de escravo porque é mão de obra realmente mais pobre, mais vulnerável. No estado, um dos grandes avanços é a Caravana da Liberdade, que reúne entidades ligadas à prevenção e o combate ao trabalho escravo. É um conjunto de instituições públicas que antes combatiam a questão do trabalho escravo individualmente, se reuniram, estudam e coordenam esse trabalho para enfrentamento do problema. Em recente pesquisa divulgada em novembro do ano passado pela Organização Internacional do Trabalho, o Maranhão foi selecionado por liderar, entre os anos de 2003 e 2017, o ranking nacional de origem dos trabalhadores resgatados em ações de fiscalização, segundo dados do Ministério Público do Trabalho. Isso demanda, além da atuação de fiscalização e repressão, também uma atuação preventiva por parte do Ministério Público. De acordo com o Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, no ano de 2018, o Maranhão ocupava a 8ª posição no ranking nacional. Temos números muito positivos das nossas ações, inclusive com relação à informalidade. Nós formalizamos mais de 6 mil vínculos, recolhemos muito FGTS, da ordem de 64 milhões aqui no Maranhão. Nesse contexto, o Maranhão aparece como um dos estados da federação que mais vem atuando no combate ao trabalho escravo, inclusive prevenindo novos casos. Através do Programa Estadual de Combate e Prevenção ao Trabalho Escravo, que a partir do ano passado o governo do estado passa a ter efetivamente política de combate e prevenção ao trabalho escravo no Maranhão. Após recomendação do Ministério Público, a Câmara de Vereadores de Davinópolis adiou a sessão extraordinária, onde seria formada a comissão para abrir processo de cassação do prefeito afastado, José Rubem Firmo, apontado como mandante na morte de Ivanildo Paiva. A recomendação saiu do gabinete da Promotoria de Improbidade Administrativa, depois que o Ministério Público Estadual percebeu uma série de erros nos procedimentos para a realização de uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Davinópolis, marcada para o último sábado, quando seria formada uma comissão para abrir o processo de cassação do prefeito afastado José Rubem Firmo. Nós identificamos várias inconsistências, várias irregularidades e que recomendavam a suspensão imediata para que a Câmara pudesse realmente observar todas as formalidades para iniciar esse processo. Também uma coisa que causou estranheza por parte do Ministério Público, o fato de ter sido designada uma sessão extraordinária fora durante o recesso parlamentar, o que a priori não se justifica, não houve nenhuma motivação, nenhuma fundamentação para isso, até porque os trabalhos legislativos se iniciam no próximo dia 1º. Então, nada impediria que a Câmara fizesse essa sessão logo no início dos trabalhos, atendendo a todas as formalidades. Os vereadores foram comunicados sobre a recomendação um dia antes e suspenderam a sessão. A promotora explica que os vereadores descumpriram o regimento interno da Câmara de Davinópolis e o Decreto 201 de 1967, que regulamenta o processo de cassação por infração político-administrativa do prefeito. Além disso, a Câmara não deu publicidade como deveria à sessão que seria realizada no sábado.
O processo de cassação do prefeito Rubem Firmo, segundo a promotora, poderia acontecer em situação diferente. Ao que tudo indica, o processo de cassação se fundamentaria em condutas do atual prefeito incompatíveis com o exercício do cargo. Porque, como é público e notório, o prefeito hoje encontra-se preso preventivamente por responder a um processo criminal, e isso o impede, obviamente, de estar no cargo. O fato de estar afastado do cargo não é por um ato voluntário, ou seja, está afastado porque encontra-se respondendo a um processo criminal e encontra-se preso preventivamente, o que o impede, obviamente, de estar exercendo o seu mandato. Isso, por si só, não é causa para iniciar um processo de cassação. Após a recomendação do Ministério Público, os vereadores de Davinópolis afirmaram que os procedimentos serão retomados no dia 7 de fevereiro, na primeira sessão ordinária do ano, será realizada na Câmara Municipal. E um pedestre morreu nesse domingo após grave acidente na Avenida dos Africanos. O acidente aconteceu próximo ao Parque Pindorama. Um homem identificado como Mário Oliveira Araújo, de 49 anos, foi atropelado por este veículo enquanto tentava atravessar as faixas da Avenida dos Africanos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O senhor foi atravessar a via e esse veículo ele estava em alta velocidade e colheu a vítima ali, passou por cima dela e uma parte do membro inferior foi decepada. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local do acidente. O motorista do carro, que não teve identidade divulgada, ficou preso às ferragens, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Djalma Marques, o Socorrão 1. E daqui a pouco, lista de material escolar e exigências de instituições de ensino lideram reclamações feitas ao PROCON no início do ano. É grande a quantidade de pais ainda à procura do material escolar mais barato. E nesse período do ano também aumentou o número de reclamações e denúncias ao PROCON relacionadas às exigências feitas por instituições de ensino. A presidente do PROCON no Maranhão confirmou que as denúncias relacionadas a cobranças abusivas por parte de instituições de ensino continuam chegando. É a principal demanda, mas não é a única. Outra reclamação por parte das pessoas ao PROCON diz respeito às dificuldades impostas por instituições de ensino para a transferência de alunos. A questão que algumas escolas, na transferência dos alunos, estão solicitando a declaração de quitação de débito anterior, o famoso nada consta. Então, nessa relação de transferência de uma escola antiga para a escola nova, essa nova escola não pode solicitar o nada consta para o aluno. A fiscalização do PROCON envolvendo materiais escolares, como em anos anteriores, teve início ainda antes do período de matrícula, nesse caso, em novembro do ano passado. Os pais devem ficar atentos a algumas dicas importantes na hora de comprar o material escolar. A lista deve vir acompanhada do plano pedagógico. As escolas não podem exigir que a compra de material escolar seja feita exclusivamente no estabelecimento ou com fornecedores específicos. As escolas não podem obrigar os pais de alunos a efetuar a compra de uniformes escolares exclusivamente no estabelecimento de ensino ou com fornecedores contratados. Caso haja irregularidades, os pais devem procurar em um primeiro momento a instituição de ensino. Se a situação persistir, o consumidor pode formalizar a denúncia nos canais de atendimento do PROCON. Essas escolas, os processos estão correndo, provavelmente vai desencadear em multa, e algumas escolas a gente está judicializando as demandas. Uma oportunidade que as pessoas têm para economizar com a compra do material escolar é o sebo, locais em que os livros em ótimo estado de conservação podem ser encontrados. Lista que chega a custar R$2.000, R$2.200, a gente consegue fechar por R$800, uma economia muito grande. Esse ano a procura começou bem mais cedo, né? Sabendo disso, todos os anos, Nilce vem ao sebo. Amante da leitura, ela conserva bem os livros e orienta as filhas a manter em um bom estado para reaproveitar para troca ou venda no próximo ano. E o custo-benefício é muito bom. A gente consegue economizar até 100% do valor dos livros, porque um livro novo ele é muito caro. Eu costumo sempre estar aqui e fazer essa troca. E com o início das aulas, o lanche que deve ser levado para a escola também vira uma preocupação a mais. Os especialistas em nutrição recomendam os alimentos naturais como as melhores opções. Veja na reportagem de Hugo Viegas.
Na Casa de Liz, o processo é de adaptação. Na hora de montar as lancheiras que as duas filhas levam para a escola, frutas e sucos têm prioridade. Aqui em casa já teve o hábito, né, das comidas industrializadas, do lanche industrializado, até mesmo devido à correria com duas crianças. Mas a gente vem trabalhando esse processo de mudança. Mas, segundo esta mestre em Ciências da Nutrição, as mudanças na alimentação de Brenda e Beatriz ainda precisam continuar. Os biscoitos que as irmãs tanto gostam, por exemplo, sejam doces ou salgados, devem ser evitados. Elas contêm quantidades muito grandes de gorduras saturadas, de sódio e nada ou pouca quantidade de fibras, de vitaminas e minerais. Então isso não é interessante para as crianças se alimentarem. Outros 2 vilões, refrigerantes e sucos de caixinha. Consumo de açúcar em excesso, consumo de aditivos químicos em excesso. Infelizmente é isso que tem nos refrigerantes e nos sucos industrializados, portanto não deve ser estimulado o consumo para crianças. Não muito longe dali, as bancas com os alimentos ideais não só para crianças, mas para qualquer idade. Uma tangerina, pode ser melão picado, manga picada, ou mesmo colocar no potinho alimentos mais regionais, como jussara, né? A gente pode colocar um pote pequeno de jussara para essa criança. E quanto mais cedo começar, melhor. Com a filha de Tiago, funcionou. Sempre foi assim, ela sempre foi acostumada, né, a comer frutas em casa. Laranja é um costume que a gente tem de berço, né, de não estar levando também alimentos tipo refrigerante para dentro de casa. E daqui a pouco, o prolongamento da Avenida Litorânea para instalação do BRT entra em uma nova etapa. No município de Monção, a 244 quilômetros da capital, uma mãe foi encaminhada à delegacia após queimar o filho de 16 anos com um tipo de ferro utilizado para marcar gados. De acordo com a polícia, a mãe, que não teve o nome divulgado, teria cometido o ato após descobrir que o adolescente furtou um pendrive para conseguir pagar uma tatuagem. Revoltada, a mãe resolveu castigar o filho e acabou provocando a queimadura. Na delegacia foi feito um termo circunstanciado de ocorrência. Em seguida, a mãe foi liberada. Mas o caso vai ser acompanhado pelo Conselho Tutelar, que deve encaminhar ao Juizado da Infância e Juventude. Já estão em uma nova fase as obras de prolongamento da Avenida Litorânea e requalificação da Avenida dos Holandeses para a instalação do BRT. A ideia é que a região metropolitana seja interligada por meio do transporte rápido. A obra de prolongamento da Avenida Litorânea entrou na segunda etapa. Operários e máquinas começaram a fazer o serviço de terraplanagem, que consiste na colocação de areia e outros materiais que vão nivelar o terreno e torná-lo mais seguro para aguentar o peso que vai passar pela pista. Também está sendo construído um muro de contenção com pedras que vai chegar a 2,5 metros de altura em alguns pontos para impedir que a maré chegue até a avenida. Essa etapa também prevê a construção de 2 pequenas pontes que vão passar sobre os rios Claro e Pimenta. Nós temos aí a foz de 2 rios, né, a foz do Rio Pimenta e logo aqui à nossa esquerda a foz do Rio Claro. Então já está em processo de construção, né, a execução dessas 2 pontes e dentro do cronograma pré-estabelecido. Depois dessa etapa serão feitos os serviços de pavimentação, urbanização e paisagismo. Com a obra concluída, serão 1.800 metros a mais de pista que vão estender a Avenida Litorânea até o bairro do Olho d'Água. A obra, que está dividida em 2 lotes e tem o custo estimado em 140 milhões de reais, também prevê a requalificação das avenidas Litorânea e Holandeses para a implantação de um serviço de transporte rápido que vai interligar toda a região metropolitana de São Luís. Enquanto o prolongamento da Avenida Litorânea será entregue ainda este ano, o funcionamento do BRT está previsto para acontecer apenas em 2021. Sim, a previsibilidade de finalização de todo o lote 1 é dezembro de 2020, né? A previsibilidade da finalização do lote 2 é março ou abril de 2021 e
assim que se aproximar a conclusão desses 2 lotes, a gente vai providenciar a licitação respectiva para que nós tenhamos o BRT em operação ainda no primeiro semestre de 2021. A edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Fique agora com o SBT Brasil.